Opa, tudo bom, nação? Começa a emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui na área, mais um vídeo com dúvida da nossa audiência. E a dúvida de hoje, na verdade, não é bem uma dúvida, na verdade ela surgiu num bate-papo entre algumas pessoas num determinado vídeo que eu já não lembro mais qual foi, tal. E em relação, o assunto é: o que leva alguém a perder o controle, a comer mais do que precisa? Será que é só questão de força de vontade, coisa do tipo? Então, na verdade, isso foi um bate-papo entre a Julinha Santos, que eu citei em um dos vídeos prévios. Julinha, você de novo aqui, tá? E o comentário que eu pensei dessa discussão foi do Eduardo Saad, então eu quero agradecer o Eduardo aí pela participação. Vamos lá, ele estava respondendo alguma coisa que a Julinha falou, que eu esqueci de anotar, e foi o seguinte: Julinha Santos, mas o que leva alguém a comer mais do que precisa? A princípio parece ser só uma vontade, mas não é. Você comer demais, mais do que precisa, é uma falha do nosso cérebro. Eu vejo como uma anomalia, tendo causas variadas. Não acho que essa comilança exagerada seja apenas falta de vontade ou falta de vergonha na cara, no caso. E eu sou obrigado a concordar em certo ponto com o Eduardo, porque apenas falta de vontade ou falta de vergonha na cara não explicam isso, e você vai ver que é uma coisa muito mais complexa que supera toda e qualquer falta de vergonha na cara ou falta de força de vontade. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu quero analisar aqui é o papel da indústria alimentícia nesse sentido, porque para isso a gente tem que entender como é que funciona a interação biológica do teu organismo com os alimentos que você ingere. E alguns desses alimentos, em especial dois aqui que eu vou citar, que estão onipresentes em tudo que engorda, que são o glúten e o açúcar. Esses dois alimentos são capazes de exercer uma atividade numa determinada área do cérebro chamada núcleos accumbens, que essa área está relacionada a sensações de prazer. E aí você talvez já tenha dado um clique na tua cabeça aí que isso, poxa, eu vou comer determinadas coisas para obter prazer. Aliás, tudo que o ser humano que está relacionado à obtenção de prazer do ser humano, ele facilmente pode perder o controle. A gente vê isso com drogas, a gente vê isso com hedonismo, a gente vê isso com o próprio Facebook. Ele deixa as pessoas viciadas nele, tá? Ou ficar mexendo no celular o tempo todo. Você sabe que é uma perda de tempo, você sabe que não vai te acrescentar nada, mas você fica lá o tempo todo. Aliás, se você não sabe, eu estava lendo um artigo recentemente, mudando um pouquinho de assunto aqui, sobre o Facebook, e eles criaram toda a experiência do usuário deles. Ela foi aumentada, digamos assim, com especialistas de máquina de jogo de Las Vegas, daquelas máquinas slot machine, né? Aquela máquina caça-níquel, perdão. Porque o que acontece? Se você for olhar a tela do Facebook, ela funciona igual um caça-níquel. Você toda hora está atualizando para ver se vem alguma coisa nova. Como se você estivesse num caça-níquel toda hora puxando uma alavanca para ver se vem os coisinhos iguais. Entendeu? Então isso cria uma dependência. Aliás, voltando ao que eu estava falando da questão do prazer, de você obter prazer, o jogo não deixa de ser uma dependência. Aquela adrenalina é viciante, causa prazer. Tá? E então essas coisas, tudo que está relacionado com prazer e com a mente humana, o ser humano pode facilmente perder o controle. E agora voltando lá ao núcleos accumbens. O glúten e o açúcar, o glúten nem tanto, mas o açúcar tem uma capacidade absurda de ativar esse núcleos accumbens. E o que acontece? Isso explica um fenômeno muito clássico das pessoas que estão tristes, estão deprimidas, não sei o quê, e principalmente de Hollywood, que Hollywood explora isso. É a famosa cena clássica da pessoa que tomou um pé na bunda do namorado ou da namorada e vai afogar as mágoas num pote de sorvete. Você não vê ninguém comendo uma saladinha porque está triste. Você não vai ver isso. Por quê? Porque justamente é o efeito biológico do açúcar ativando essa área do núcleos accumbens, que isso gera uma sensação de prazer. Só que essa sensação de prazer é extremamente fugaz. E aí, quando essa sensação vai embora, você precisa de mais daquilo. Então, isso acontece com muita gente que inicia uma dieta low carb e você está tirando, é como se você tivesse tirado a droga dessa pessoa, e funciona igual uma droga, de uma hora para outra. E aí a pessoa fica desesperada, tem um desejo de comer açúcar absurdo e não sabe por quê.
é justamente por isso. Aliás, essa área do núcleus accumbens, não coincidentemente, é a mesma área que é ativada quando a pessoa utiliza cocaína e quando utiliza heroína. Dá aquela sensação, aquele pico de sensação prazerosa e depois você precisa daquilo. Sendo que já tiveram diversos estudos aí comprovando que o açúcar tem um poder viciante pelo menos 8 vezes maior do que a cocaína. O que é, de certa forma, assustador. Só que o açúcar não tem o estigma de ser droga, a cocaína tem. E aí a situação fica muito complicada, fica muito difícil você estar... O ponto é, se você está viciada numa determinada substância, fica muito difícil, você não vai ter força de vontade. Essa substância vai dominar você e você vai em busca dela. Você vê, por exemplo, vou citar o exemplo aqui daquele ator, o Fábio Assunção. O cara se destruiu por causa da cocaína. Entendeu? Teve um episódio recente aí, foi mais com álcool, coisa do tipo, mas é uma bola de neve, né? Tá tudo relacionado. O cara é, tipo assim, um cara, pô, famosão, uma carreira brilhante pela frente e o cara destrói isso por causa de droga. Ou seja, é uma coisa que não tem lógica, tá? E não tem muita força de vontade que vá combater isso. Então, por exemplo, tem um depoimento também falando sobre droga do Casagrande, o comentarista hoje em dia, que ele fala que cada dia ele tem vontade de cheirar uma cocaína. Cada dia é uma nova luta, sabe? Uma coisa que, assim, algumas pessoas vão ter força de vontade para superar isso, mas a maioria não vai. Esse é o ponto. E aí agora vamos ter que falar de alguém que sabe disso, sabe dessas coisas todas que eu acabei de citar para você, sobre causa as substâncias, principalmente açúcar, glúten, essas coisas, causarem vício. E alguém sabe disso e alguém faz isso deliberadamente para explorar, justamente porque vai ganhar muito dinheiro com isso. E eu estou falando da indústria alimentícia. A indústria alimentícia quer mais é que você fique viciado, quer mais é que você perca o controle. E é muito fácil para eles falar o seguinte: mas você tem que se controlar. Só que não tem como ter controle quando você está sob domínio dessas substâncias. Elas funcionam igual droga. Tá? O mecanismo é o mesmo e elas viciam mais. E aí isso gera um fenômeno interessante. Aliás, eu estou até devendo esse vídeo, que eu achei um artigo no New York Times sobre assim, as coisas que a indústria alimentícia faz para aumentar a experiência, o paladar, etc., justamente para tornar você viciado. E são coisas assustadoras. Tá? O objetivo justamente é que você não consiga parar de comer aquilo, você invista todo o seu pobre dinheirinho na indústria alimentícia, porque o magnata lá da indústria precisa botar gasolina na Ferrari e pagar a conta de luz da mansão dele, que deve ter uns 20 quartos. Então ele precisa que você se torne o que eu chamo de zumbi da indústria alimentícia, uma pessoa que já não pensa mais, que só tem que consumir para ser feliz. Tá? E eles sabem justamente disso. Existe uma figura na indústria alimentícia chamada cientista da alimentação, cujo papel dele é entender o comportamento, a psicologia do ser humano e também a biologia, claro, justamente para criar a melhor experiência possível com determinados alimentos, ainda que isso destrua a tua saúde, porque isso vai pagar o salário dele e vai pagar todos os bônus, etc., lá dos CEOs, executivos, etc., da indústria alimentícia. Então fica complicado também você falar em força de vontade. Aliás, eles querem que você acredite que a sua força de vontade é o suficiente, que se você tá gordo, a culpa é tua, tá? Que é você que não faz exercício, etc, etc, porque isso limpa a barra deles em teoria, tá? Mas a melhor forma de você fazer isso é você sabendo quais são as intenções. Eu apurei também nesse artigo do New York Times que tem um mantra da indústria alimentícia, que é o seguinte: se o teu alimento não vendeu o suficiente, coloca mais açúcar nele. E aí você pode imaginar por que eles estão fazendo isso. Agravando ainda mais essa situação, você tem uma oferta absurda. Esses alimentos são extremamente convenientes, até porque o ser humano ele é preguiçoso por natureza, então se uma coisa está ali conveniente, é só você desempacotar e comer, é muito mais fácil do que você preparar. Aliás, eu mesmo me pego nisso direto, porque às vezes me dá preguiça de preparar uma salada. Mas um negocinho, um pacotinho ali tá pronto. E aí a conveniência é muito mais fácil, entendeu? O ser humano ele tende a ser preguiçoso. Tá? E o acesso também está abundante, então você vê que tem estatísticas aí dizendo que 70% da população brasileira está acima do peso. E você vê, isso é resultado de toda essa influência da indústria alimentícia associado a algumas políticas ruins, por exemplo, como a de demonizar a gordura. Tá? Isso não por coincidência, quando a gordura começou a ser demonizada, os níveis de diabetes, obesidade e doenças relacionadas começaram a disparar.
Então, continuando nessa linha, principalmente o grande vilão aí que faz você perder o controle são os carboidratos, e não é só pelo fator biológico, não. Você tem o fator engordativo propriamente dito, tá? E a principal atuação do carboidrato na questão engordativa, não só ele facilita o acúmulo de gordura, como o principal ele faz você perder o controle dos mecanismos de saciedade no teu organismo. Então, para exemplificar isso, nós vamos fazer uma viagem rapidinha para o interior do tubo digestivo quando você come uma refeição mais rica em carboidrato. Então você comeu uma penca lá de carboidrato. Dos 3 macronutrientes carboidratos, proteínas e gorduras, o carboidrato é o único que já começa a ser digerido na boca, porque você tem uma enzima chamada amilase salivar que já começa a digerir o carboidrato, é o famoso derrete na boca. Tá? Normalmente isso acontece com alimentos ricos em carboidratos. E eu tô falando isso porque quanto mais trabalho o seu trato digestivo tem para digerir uma determinada substância, mais chances ele tem de mandar um sinal lá para o seu cérebro dizendo o seguinte: olha só, cérebro, já comeu o suficiente, pode parar. E se você não tem esse trabalho, você deixa de mandar esse sinal, grosso modo. Então vamos lá, você comeu o carboidrato dos 3 macronutrientes também ele é o mais fácil de ser absorvido. Tá? Ele vai ser digerido rapidinho, já começou na boca e ele vai ser absorvido rapidamente. Tá? Essa absorção rápida também diminui o trabalho do estômago, do trato digestivo, perdão, e aí ele deixa de enviar essa mensagem lá para cima, tá? Lá para o cérebro. Ou seja, já começou a ter falta de saciedade aí. Quando o carboidrato é digerido, ele vai ser absorvido na forma de glicose e cai uma penca de glicose no sangue. Essa glicose vai fazer a insulina ser disparada pelo pâncreas. E esse disparo da insulina tem alguns efeitos colaterais aqui que nos são interessantes. O primeiro é uma saída muito rápida dessa insulina para o interior das células, dessa glicose para o interior das células, que a função da insulina é fazer a glicose entrar nas células. Quando essa saída é muito rápida, você secretou muita insulina, essa saída vai ser muito rápida. Saída do sangue e entrada nas células, tá? Ou seja, a glicemia, nesse momento, ela vai despencar. Quando a glicemia despenca, o seu organismo entende isso como estou com fome, grosso modo, tá? Não é 100% assim, mas grosso modo é assim. E aí, é por isso que esse é um dos motivos pelos quais você, depois que você come o sorvete, você consegue comer um chocolate, depois está com vontade de comer uma pipoca, e etc, etc. Você perde esse controle, você está com fome toda hora justamente por causa dessas flutuações da tua glicemia. Um outro efeito de um estado hiperinsulinêmico, ou seja, você está comendo carboidrato pra caramba, é a supressão da mensagem que um hormônio chamado leptina mandaria lá para o seu cérebro. E sabe qual é essa mensagem? A mesma que o seu trato digestivo mandaria se você tivesse comido uma refeição decente. O cérebro, tô tendo muito trabalho aqui, então você comeu ovos com bacon. Pô, tô tendo um maior trabalho aqui para digerir ovos com bacon e não tá dando, para de comer. E aí você perde a vontade de comer. Tá? Só que isso não acontece quando você está num estado de alta produção de insulina, leia-se comendo carboidrato pra caramba. Tá? Justamente porque a insulina em excesso ela tende a bloquear o sinal da leptina no cérebro. E aí você está com um mecanismo de saciedade completamente sabotado. Você vai virar uma retroescavadeira comendo tudo que vê pela frente. E aí fica difícil você falar em força de vontade, tá? Em autocontrole, quando você mesmo, sem saber, você está sabotando os teus mecanismos de saciedade. E ainda tem o terceiro efeito da insulina, que é o mais devastador de todos, que é promover o acúmulo de gordura. Ou seja, você comeu gordura junto com o carboidrato dispara a insulina faz você absorver a gordura lá para os teus pneus. E aí tá desenhada a tragédia. Então, gente, vamos somando esses fatores aí, porque agora tem mais coisa. Agora vamos falar do fator cultural. Tá? Nós vivemos numa cultura até compreensível pelo fato do ser humano ter passado 99% da sua história na face da Terra em estado de fome, sem ter o que comer, e de repente você tem uma abundância de alimentos assim que tira o homem desse estado de miséria. Só que e a nossa cultura foi se desenvolvendo acerca de comida, tá? De uma forma que você tem diversas situações cotidianas que praticamente nos obrigam a comer. Então, por exemplo, você vai visitar alguém, tá? Vão te oferecer uma comida. Você quer comer alguma coisa, quer beber alguma coisa, etc, etc. Você tem todo um contexto social. Você desde criança, tá? A reunião familiar, coisa do tipo, aquele momento que todo mundo se sente bem, congrega, etc, etc, é em torno de comida. Então, quem não lembra do almoço de domingo da sua casa, quando era criança, quando era mais novo, entendeu? Festa, primeira coisa que você está pensando numa festa, pô, o que nós vamos beber, o que nós vamos comer? É a primeira coisa que se pensa é organizar a festa, antes mesmo de ter lista de convidado.
boa parte dos casos eu garanto que é assim. Tá? Então você tem toda uma questão cultural envolvida e aí já falando mais das pessoas que estão tentando emagrecer, se você começa a recusar comer, não quero comer porque eu estou fazendo dieta, não sei o quê, o pessoal vai te olhar torto e aí você tem toda uma pressão social para você comer. As pessoas vão ficar ofendidas se você não comer aquele brigadeiro que elas trouxeram, que fizeram com tanto amor. Só que quem está se prejudicando é você. Tá? Por causa de uma convenção social. Então, existe uma ligação muito forte com comida na nossa cultura, tá? E aí você vai somando com os fatores que eu já alavanquei anteriormente. Então, você vai precisar de uma força de vontade hercúlea para superar tudo isso por si só, sem uma ajuda ou então sem mudar radicalmente o que você está comendo. E um outro item que eu alavanquei aqui é quanto à questão da alimentação emocional. Eu não posso afirmar, gente, que toda pessoa que está acima do peso é infeliz. Não posso. Mas eu posso afirmar que quase 90% de muita gente que estava infeliz acabou ficando acima do peso. Por quê? Porque uma das formas mais fáceis e convenientes, e como eu falei anteriormente, o ser humano ele tende a buscar o fácil e o conveniente, porque quanto menos trabalho, melhor, de aliviar estresse é comer. E não é comer uma saladinha, não é e nunca foi. É comer uma porcaria qualquer, que seja rica em carboidrato, que seja doce ou coisa do tipo, porque essas coisas é que vão agir lá no teu cérebro e te causar aquela sensação de alívio do estresse. O ser humano precisa aliviar o estresse, só que ele tende a escolher a forma mais ineficiente. Existem várias formas de você aliviar o estresse, então uma delas que é a minha preferida, é mais fácil falar do que fazer, mas é a minha preferida justamente pelo efeito colateral, chama-se atividade física. Eu sempre cito o caso aqui, um caso que eu vi aí na internet, de uma mulher que se condicionou a toda vez que ela sentisse estresse, ela ia meter a porrada num saco de boxe. E aí você imagina o que vai acontecer com essa mulher. Ou então ela vai parar de se estressar ou vai virar a melhor boxeadora do mundo e vai ser magrinha. E aí justamente o exercício dá trabalho, tá? E você vai tender sempre, ainda mais no momento de estresse, você quer buscar a coisa mais conveniente que te alivie rápido. O exercício dá trabalho de fazer, fica ofegante, etc, etc. A meditação é uma forma relativamente fácil também de você aliviar o seu estresse. Mas meditação é aquela história, muita gente acha esoterismo, pouca gente leva fé, e a meditação precisa também de algum esforço, porque você precisa criar uma disciplina para fazer. E naquele momento que você está estressado, está chutando balde, etc., é muito mais fácil você pegar um pacote de batata frita e comer do que parar, clarear tua mente e meditar. Tá? Então é muito mais fácil você buscar a comida. Só que apesar de ser a forma mais fácil, a comida, infelizmente, ela tem um efeito colateral que é justamente engordar, tirar a saúde e por aí vai. E o efeito colateral agradável para o pessoal da indústria alimentícia, que é dar dinheiro para eles. Então, para a gente concluir aqui, porque eu fiz essa análise global aí, fica difícil, por isso que eu concordo com o que o Eduardo escreveu, que a culpa não é 100% da pessoa. Agora, veja bem o que eu estou falando aqui. Você também não pode chegar para dizer que a pessoa é completamente inocente, tá? Porque se você tirar toda a presunção de culpa, eu disse toda, tá? Ou se você tirar 100% da culpa da pessoa, ela simplesmente vai tender, novamente pelo fato do ser humano ser um tanto preguiçoso, ele se acomodar, coisa do tipo, ela vai tender a se colocar no papel de vítima e achar que não há nada a ser feito, que ela está totalmente sem poder. E isso, apesar de dizerem que a questão do vitimismo tem um certo grau de empoderamento, eu discordo radicalmente. Empoderamento para mim é quando você se recusa a fazer o papel de vítima. E a gente tem vários exemplos aí de pessoas que simplesmente se recusaram, especialmente na área do emagrecimento, tá? Tô falando do emagrecimento especificamente, se recusaram a seguir o papel de vítima, tomaram as rédeas do seu destino e aí fizeram acontecer. Então a culpa não é 100% da pessoa, você vê que tem diversos fatores complexos aí atuando, mas, novamente, não se pode tirar essa parcela de culpa, senão você vai acabar caindo no coitadismo e pior, vai começar a usar isso como mais uma desculpa no seu arsenal de coisas como eu não tenho tempo, eu tenho filho pequeno e por aí vai. Ao invés de você criar uma solução para isso, você vai dizer, olha aí, tá vendo? Tem toda a questão cultural, tem o poder viciante, eu já tô viciado mesmo, então dane-se. E se você usar isso como desculpa, assim, eu não tenho nada contra você usar isso como desculpa, mas também não queira
desejar uma coisa que você não está afim de correr atrás, que é emagrecer. Não deseje isso, porque simplesmente você, ao assumir que a desculpa é maior do que você simplesmente está desistindo. Então, também, você quer ser acima do peso? Seja, coma todas as coisas que você quiser, mas seja feliz dessa forma e não aspire ter o que você não está disposto a abrir mão de coisas que te causam prazer, um prazer fugaz e assim, que vai te causar uma coisa que no fundo você sabe que é o que você não quer. Enfim, eu tenho uma tese meio polêmica sobre isso, mas não adianta você ficar se lamentando depois. Entendido então? Então tá dado meu recado aqui, quero agradecer ao Eduardo aí pela dúvida. E eu vou ficando por aqui, lembrando que se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, tá? É só clicar aqui no botão. Se você tem interesse nos meus serviços de consultoria e coaching, é só mandar um e-mail para mim, para consulta@comeceemagrecer.com.br, tá aparecendo aqui embaixo agora, que eu te passo todos os detalhes, formas de pagamento, valores, etc, etc. Se você quer ver a sua dúvida aqui, quer que eu faça um vídeo a respeito da sua dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo.